Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher na área de novo para a nossa leitura da Palavra de Deus, 365 dias. Estou com minha espada aqui. Que bom que você está aí. Agradeço demais, quero estar bem empolgado, quero incentivar vocês nessa caminhada, cara, que é muito importante nós lermos a palavra todos os dias, ok? Lembrando que eu estou usando a Bíblia 365, que ela é separada. No Antigo, Novo, Salmo, Provérbios. Mas se você tem a Bíblia normal, você pode fazer o link aqui embaixo. Aqui embaixo tem o esquema para que você tenha as referências para você usar a tua Bíblia normal também. Aí você vai vendo as referências, vai abrindo junto comigo para assim fazer a leitura. Lembrando também que eu tenho um videozinho que eu disponibilizo uma tabela de ordem cronológica para nós compreendermos o momento em que acontecem as coisas do Antigo Testamento. E isso ajuda bastante a nos localizar. Que nem a gente viu um rei falando assim, e foi consultar o profeta Isaías. E está se falando do profeta Isaías, que escreveu a carta, ali nas cartas, os profetas e escritores que escreveram a respeito daquilo que Jesus, dos acontecimentos, profetizando a vinda de Cristo para salvar toda uma geração. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a nossa leitura de hoje, de 183. E agora, realmente, acho que agora nós estamos na metade. Seguindo os Salmos, que nós vamos começar Salmos de novo. Nós estamos agora, entramos na metade, Na metade. Beleza? Bora comigo. Muito bem. Muito bem. Abra lá sua Bíblia. 2 Reis 21, 22, 2. Vamos lá. Abriu lá? Abriu tua Bíblia já? Então vamos lá. Por esse tempo, Ezequias adoeceu em uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor vem a ele dizendo, volte e diga a Ezequias, príncipe de meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo ao terceiro dia. Você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, seu servo. Isaías disse mais, pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu, este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol inclinante no relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach Beladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros, ele lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e seu arsenal e tudo que havia
nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em seu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até os dias de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Quanto aos demais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Hefzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Será, como que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho em sacrifício. Olha só, não era mais para fazer, mas fez. Queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuadamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Será, que ele tinha feito, e colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os seus 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando-o de boca para baixo. Abandonarei a remanescente da minha herança e entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar de seu pecado com que levou o Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés e tudo o que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história do rei de Judá?
Manassés morreu e foi sepultado no jardim de sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, de Jotbá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todos os caminhos em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos que seu pai havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só, sempre aparece alguém bom no meio desse caminho, né? E isso nos anima um pouquinho mais de vermos a história sendo carregada. E assim, não é o que eu falo. As pessoas, eu sou assim, eu sou ruim, porque pelo meio em que eu nasci e vivi. Não, não é isso. Tem muita coisa da pessoa. Porque se for depender dos pais, Josias nunca foi. Se for depender dos pais, outros 6 nunca fizeram o que era reto. Se dependesse dos pais e dos profetas, dos sacerdotes, Samuel nunca seria profeta na terra. E mesmo assim, se você está acompanhando a leitura comigo, você vai lembrar que os filhos de Samuel também não eram assim muito flor que se cheire. Então, cada um tem as suas escolhas. Deus fala assim, todos têm a responsabilidade de prestar contas por sua vida. Não é o meio que faz a pessoa, mas são as suas escolhas. Beleza? Atos 21, 17 e 36. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus. Eles disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos na lei? Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Façam, portanto, o que vamos dizer. Então, entre nós, 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que se rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de vocês e que, pelo contrário, vocês mesmos vivem de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmiti decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas de ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Esse é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse lugar.
E assim ainda, e mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso porque antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mate-o! Paulo está enfrentando aquilo que o profeta chegou e falou para Paulo. E assim, ele vai ser preso. Vamos lá. Vamos ver o que espera Paulo. Salmos 150, 1:6. Aleluia! Louve a Deus no seu santuário, louve a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louve-no pelos seus poderosos feitos, louve-no segundo a sua imensa grandeza. Louve-no ao som de trombetas, louve-no com harpas e liras, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de corda e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E Provérbios 18, 9 e 10. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor e o justo corre para ela e está seguro. Nós estamos seguros no Senhor, porque haveremos de estar a eternidade com Ele. E terminamos a nossa leitura de 183. Que bom que você está aí, que bom que a gente pode nos edificar na palavra de Deus, que bom que podemos ser estruturados e firmados no alicerce que é Cristo e sua palavra. E eu fico feliz de você estar junto conosco nessa caminhada, por isso eu digo, eu sou o pastor Christopher, que bom que você está aí, assine o canal, ative o sininho, compartilhe e dá um like, comente, distribua, mande link para os amigos, para verem, opa, tem um irmão que faz a leitura de forma simples e espontânea, para que você acompanhe junto conosco e às vezes faz reflexões, eu gosto de fazer reflexões no meio do caminho e que assim possamos nos edificar, ok? Deus abençoe vocês, eu espero vocês na leitura do dia de amanhã.